Hora do Liberdade de Opinião aqui no Novo Dia. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, temos Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentando os principais temas do dia, da semana. É o compromisso da CNN Brasil com a pluralidade de ideias. E trazemos 3 temas. O desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, que teve Lula como tema do enredo, a reação da oposição ao desfile e a troca de relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Então começamos a edição de hoje do Liberdade de Opinião com ele, Hélio Beltrão, já aqui ao vivo conosco, com esse cenário belíssimo, hein, Hélio? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Rio de Janeiro, Corcovado aqui atrás. No clima do carnaval, hein, Hélio Beltrão? Justamente o nosso primeiro assunto do dia. Vamos falar sobre o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, lá no Rio, que trouxe como tema o presidente Lula. Presidente Lula, que foi até Marquês de Sapucaí, ficou no camarote, mas chegou a descer para cumprimentar os integrantes da escola. Na avenida, carros alegóricos não só exaltavam o presidente, mas também traziam referências a ex-presidentes. Diante do que vimos, Hélio Beltrão, no último domingo, o Liberdade de Opinião traz a seguinte pergunta. Lula na Sapucaí, foi propaganda antecipada ou um ato cultural? Carol, obviamente foi propaganda eleitoral antecipada. Eu não sei até que ponto foi uma boa essa propaganda, mas certamente foi propaganda. E foi propaganda por vários motivos. Primeiro, tinham slogans explícitos assim, do PT na letra do samba, em cartazes, no nome das alas, tal. O número 13, né, do Lula disfarçado, cantado aí muitas vezes nesses 90 minutos de desfile. E, por fim, enfiaram o jingle mais conhecido do Lula no meio do samba. É perfeitamente razoável imaginar que isso saiu da cabeça do Sidônio direto ali para os barracões da Acadêmicos de Niterói, que tem, por sinal, como presidente de honra, um vereador do PT. E por que eu digo que não foi necessariamente uma boa essa propaganda? Em primeiro lugar, Carol, porque o enredo ofendeu tanto o conservador quanto o evangélico, que são grupos nos quais o Lula precisa buscar voto. Olha lá, o eterno nós contra eles do Lula. Outro fiasco desse plano com cara de Sidônio foi o próprio samba, né? O xoxo, murchinho, né? Assim, apagado, sem uma harmonia marcante, uma letra gigante, né? O refrão era o olê olá, velho jingle do Lula. Então eu estou curioso para ver a nota que os jurados vão dar para esse troço. E aí o negócio da encenação do impeachment da Dilma, né, como um golpe, também não ajuda nada, na minha opinião. Porque se o PT cogitava ter um vice do MDB, teria que ter parado de ficar chamando o Temer de golpista. Aliás, esse é um exemplo clássico, típico das mentiras que o PT e o Lula perpetuam. O impeachment foi republicano, foi presidido pelo STF, né, pelo presidente do STF na época, o Lewandowski, quando o STF era respeitado. E ainda teve a maracutaia de manterem os direitos políticos da Dilma contra completamente o texto da Constituição. Então, se foi golpe a favor da Dilma, na verdade. Mas, Carol, o problema, a meu ver, não é propriamente essa coisa da propaganda antecipada. Toda propaganda deveria ser permitida, mas para os dois lados. Para os dois lados. O problema que ficou escancarado em 2022, nas eleições, é a assimetria na forma que o TSE trata a esquerda, trata a direita. Em 2022, numa conta que foi feita ali uns dias antes do segundo turno, o TSE mandou derrubar, durante o período lá eleitoral, 334 posts da campanha do Bolsonaro. Quantos do Lula? 10, só 10. Todo mundo também, Carol, se lembra do Barroso no Congresso da Uni, logo depois que o Lula assumiu, dizendo lá aos brados, derrotamos o bolsonarismo. E todo mundo também se lembra do Taliaferri, que era funcionário daquela infame assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE. Ele relatou a pressão que ele sofria dos assessores do Moraes, lotados no Supremo Tribunal Federal. E em 2022, quem presidia o Tribunal Superior Eleitoral era o Moraes. Então, uma dobradinha espúria aí. E aí também foram derrubados, censurados, na verdade, conteúdos incontestáveis
né, como, por exemplo, um que expunha a amizade do Lula com o ditador Daniel Ortega, né, e também o documentário muito famoso da Brasil Paralelo, que seria sobre a facada do que o Bolsonaro sofreu, que sofreu esse documentário censura prévia. Eles alegaram que, apesar de os fatos serem verdade, criava desordem informacional, levava a conclusões falsas. Foi isso mesmo que eles alegaram, só que eles nem tiveram acesso ao material censurado. Eles censuraram sem ver o documentário. É pior que a Solange da censura na década de 70, né, para quem conhece. E nessa oportunidade, a ministra Carmen Lúcia admitiu que era censura mesmo, e ficou por isso mesmo. Então, Carol, em síntese, né, o desfile foi propaganda antecipada meia boca, e fica a questão de como o TSE vai se comportar nessa campanha sobre a presidência do Nunes Marques. Vai continuar pesando a mão contra a direita ou vai ser neutro? Vai continuar censurando ou vai voltar à tradicional, à boa prática do direito de resposta como tem que ser? Então vamos seguir olhando aqui para o Tribunal Superior Eleitoral, Hélio, porque a oposição reagiu, teceu aí inúmeras críticas ao desfile nas redes sociais, fala em crime eleitoral. Reações que foram parar na justiça. Teve um levantamento que a gente trouxe há pouco da CNN que aponta mais de 10 medidas judiciais que foram ou serão adotadas. O PT, partido do presidente Lula, alega que o desfile não descumpriu a lei. Afinal, Hélio, a oposição deve ter sucesso no TSE contra o desfile sobre Lula? Carol, por tudo que a gente tem visto do TSE nesses últimos anos, eu acho muito difícil que esse desfile cause qualquer prejuízo legal para o Lula. Não, agora, vamos olhar para o panorama geral da coisa. O TSE nem deveria se meter nisso. A jurisdição do TSE deveria se ater ao período de campanha e olhe lá. Tem muita república séria por aí, ou a maioria, na verdade, que não tem essa aberração de justiça eleitoral. Muito menos eles fazem curadoria da opinião pública em ano de eleição. Tem só a justiça mesmo, que quando é bem feita já basta. Mas aqui o TSE fica proibindo um monte de coisa que não devia. Por exemplo, um cidadão pedir voto num candidato. Não é para proibir. E mesmo a lei, Carol, que o TSE tem reinterpretado a seu critério, é confusa. Por exemplo, essa questão da propaganda antecipada que a gente está falando, né? O período em que manifestações dos pré-candidatos são consideradas propaganda antecipada vai de 1º de janeiro até o início da campanha em agosto. E como é que fica o que é dito em dezembro, em novembro do ano anterior à eleição? Qual a diferença entre pedir voto, né, seja o próprio candidato ou algum cidadão, em 31 de dezembro, que é legal, e pedir voto em 1º de janeiro, que é ilegal? Não tem sentido isso. Enfim, Carol, o TSE precisa se mostrar isento. Vamos ver se e quando isso vai acontecer. E vamos ao nosso último assunto. Hélio Beltrão, caso Master, que teve mudança de relator no Supremo Tribunal Federal, sai Dias Toffoli, entra André Mendonça. E essa troca aconteceu depois de um pedido de suspeição que foi apresentado pela Polícia Federal ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O pedido não chegou a ser julgado, mas foi objeto de uma reunião entre os ministros da Suprema Corte. Depois dessa conversa, a portas fechadas, veio uma nota assinada por todos os ministros do STF, destacando o apoio ao ministro Dias Toffoli e confirmando a saída do ministro do caso. Essa mudança, Hélio, alivia a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal? Carol, essa renúncia do Toffoli, da relatoria, talvez alivie 1% da pressão sobre o Supremo, mas o problema deixou de ser a tal suspeição do Toffoli nesse caso. A verdade passou a ser essa possibilidade que os ministros do Supremo tenham cometido crimes, né? Então, talvez o correto fosse que a gente parasse de chamar esse episódio de caso Master e passássemos a chamar de caso Toffoli Moraes. É claro que o Mendonça, como relator, dá mais segurança, porque o Toffoli ele tentou impedir a Polícia Federal de acessar as provas. Depois ele decretou quais peritos da Polícia Federal podiam acessar as provas. Tudo isso é atitude suspeita. Isso depois de o Toffoli ter viajado com um advogado do sócio do Vorcaro num jato particular para o exterior. Tudo errado, tudo errado. Então, boa sorte ao Mendonça, porque, como eu mencionei aqui antes, Brasília está blindando muito envolvido nesse escândalo. Muito desses envolvidos. Aliás,
o fato de só terem vazado, né, só vazado coisas do Toffoli até agora, já indica uma mega blindagem, na minha opinião. Ou alguém acredita que só o Toffoli tinha fato comprometedor no celular do Vorcaro? Claro que não. A impressão que dá é que no material de apreensão, né, do Vorcaro, tudo que foi apreendido do Vorcaro, a Polícia Federal priorizou esforços quase exclusivamente para os podres do Toffoli. Essa é a impressão que fica, pelo menos. Mas voltando ao STF, né, a pressão sobre o STF só vai passar depois que se investigue detalhadamente essas transações comerciais entre o Toffoli e o Vorcaro e o verdadeiro objetivo do contrato de 129 milhões de reais entre o Master e a esposa do Moraes. Essas explicações são urgentes, Carol. Enquanto não existem, o Supremo fica desmoralizado. Mas não é só isso, não. Só uma última coisinha. A pressão sobre o Supremo também não vai aliviar enquanto os escritórios das famílias dos ministros continuarem atuando em causas nos tribunais superiores, que hoje são 2.000 processos em família. E também tem a questão das palestras pagas por empresas com interesse no judiciário, as empresas com interesse no judiciário. Então, o STF vive o pior momento da sua história, Carol, e a solução dessa lama ainda vai longe, está muito além de uma mera mudança de relatoria. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, está lá no Rio de Janeiro, em contato aqui com a gente. Hélio, um bom carnaval para você, um ótimo dia, até quinta. Para você também, Carol, até quinta. Nós seguimos aqui no Liberdade de Opinião. Agora com ele, Alessandro Soares, também em contato aqui com a gente, já aparecendo no nosso telão. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom carnaval aí. Para todos nós. Alessandro, como de praxe, trazemos aqui os mesmos temas para ouvir a sua opinião. O primeiro justamente relacionado ao carnaval. É o desfile da escola de samba que escolheu Lula como o tema do enredo. O assunto já tinha ido parar na Justiça Eleitoral, que não proibiu a realização do desfile, mas apontou riscos e fez uma série de ressalvas. Diante do alerta do TSE, o Palácio do Planalto adotou uma lista de orientações para aquelas autoridades presentes na Marquês de Sapucaí. A primeira-dama, Janja da Silva, por exemplo, desistiu de desfilar num carro alegórico. Essas medidas, Alessandro, foram suficientes para não configurar crime eleitoral? Lula na Sapucaí. Foi propaganda antecipada ou um ato cultural? Carol, na verdade, se a gente pensar bem, uma coisa não elimina a outra. Ou seja, eu posso ter muito bem uma situação, e aqui não falando só do carnaval, mas uma situação em geral, onde eu tenha um ato cultural, uma manifestação cultural a partir de instituições, a partir de empresas, bom, não importa, da sociedade civil de maneira geral, e ao mesmo tempo, no meio dessa manifestação, pode ocorrer ou não um ato de propaganda antecipada eleitoral, o que significa um ato ilícito do ponto de vista eleitoral. Então, veja, nessa situação particular do desfile em homenagem ao presidente Lula, o que nós temos? Em primeiro lugar, já houve uma discussão anterior, ou seja, boa parte dos partidos de oposição, dos políticos de oposição, já levaram essa discussão ao tribunal, ou seja, questionando a própria realização do ato. O que o tribunal diz? Bom, nesse tipo de situação, nós temos a possibilidade da realização do ato, porque por si só não é propaganda eleitoral, ou seja, eu não posso fazer uma avaliação antecipada com relação ao desfile da escola de samba, se esse desfile nem mesmo aconteceu, ou seja, nós temos uma politização muito forte do processo já desde o início. E aí a gente pode até discutir, bom, será que uma homenagem em período eleitoral não seria já por si só uma propaganda eleitoral? Não foi assim que o tribunal julgou, entendeu de maneira geral, e mais do que isso, a legislação não proíbe. E se a legislação proibisse esse tipo de situação, ou seja, se a lei dissesse, por exemplo, que não pode ter nenhum tipo de homenagem de escolas de samba em período pré-eleitoral, eu diria que isso seria até mesmo inconstitucional, porque violaria todas as liberdades máximas previstas no texto constitucional. Ultrapassado esse
esse período, ou seja, o momento onde eu posso fazer uma avaliação se uma homenagem é possível ou não, passamos à homenagem. O problema é que a ideia de homenagear uma pessoa, e particularmente o presidente Lula, vai gerar também polêmica, porque é impossível você falar do presidente Lula sem falar de política, é impossível você falar do presidente Lula sem falar da sua história, na sua luta pela redemocratização, sem falar do Partido dos Trabalhadores, o que naturalmente, de maneira quase que inevitável, vai gerar também uma confusão político e eleitoral. E aí cabe ao tribunal fazer uma análise, um pente fino pós a manifestação cultural, pós o desfile, verificar, bom, será que houve ali um excesso? Será que foi uma homenagem? Será que isso teve impacto, por exemplo, no processo, poderá ter impacto no processo eleitoral? Será que há tantos meses da eleição isso vai ter algum impacto real? Será que não houve mais, vamos dizer assim, divulgação dessa situação por parte da oposição com essas ações judiciais do que o próprio evento em si? Então veja só, Carol, muita coisa para ser discutida no Tribunal Superior Eleitoral. Falar mais sobre o TSE, Alessandro. Eu citei a primeira-dama Janja da Silva na primeira pergunta. Ela se manifestou depois do desfile. Em nota, disse que desistiu de desfilar para evitar perseguição à escola e que tinha segurança jurídica para participar da apresentação. Já a oposição não poupou críticas e leva agora essa discussão justamente para a Justiça. Flávio Bolsonaro, que deve enfrentar Lula na disputa pelo Palácio do Planalto, disse que vai acionar o TSE. É uma das mais de 10 ações que devem chegar à Corte Eleitoral, de acordo com o levantamento que falávamos há pouco da CNN. Mas, Alessandro, olhando então para o TSE, a oposição deve ter sucesso nessa empreitada jurídica sobre o desfile de Lula? O tribunal, acho que esse ano será mais um ano, dos últimos anos, das últimas eleições foi dessa forma, será mais um ano de pressão muito forte sobre o Tribunal Superior Eleitoral, porque muitas lutas políticas serão judicializadas. E aqui é o caso que me parece típico, são 42 ações, tem que olhar naturalmente o que cada uma dessas ações diz, cada argumento, porque veja, eu não estou levando a discussão a questão do desfile, eu tenho que apontar especificamente fatos que possam ou não configurar propaganda antecipada ou qualquer outro tipo de ilícito. E nesse caso, o tribunal ele tem uma missão muito dura, que é não é agir com austeridade, nem com dureza, nem nada do gênero. É tentar atuar da maneira mais responsável possível. O que significa dizer o quê? Eu tenho que tomar muito cuidado com as decisões, elas devem ser muito bem fundamentadas e com base, particularmente, na jurisprudência já elencada, já existente no tribunal, ou seja, as decisões que existem, que já foram emanadas pelo tribunal anteriormente, para fundamentar as decisões atuais. Acho que nessa situação o tribunal vai fazer um pente fino em cima dessas petições, verificar o que tem de argumento, o que não tem. Sobre a questão da propaganda eleitoral antecipada, eu acho que eu concordo com boa parte dos eleitoralistas, não vai ser muito fácil essa configuração, embora possa ter um elemento ou outro ali na manifestação, no desfile, que possa gerar a ideia de aplicação de uma multa, etc. Até porque, veja, Carol, o tribunal ele tem um problema que é tentar não deixar a porta aberta demais, porque ele sabe que vão acontecer outros atos, outras condutas, não só nas próximas eleições, mas nas eleições que ocorrerão nos outros anos. Então, diante desse cenário, o tribunal ele vai tentando tecer uma jurisprudência para dizer até onde as coisas podem ir, ou seja, até onde pode ir uma homenagem de uma escola de samba. Então, vai olhar com muita atenção esse caso. Pode ter acontecido um ponto ou outro onde possa ocorrer algum tipo de sanção. Acho que se ocorrer será uma sanção mínima. Agora, com relação à improbidade administrativa, com relação a qualquer outro ilícito eleitoral mais grave, acho mais complicado. Algumas pessoas até estavam comparando a situação atual com aquela situação do Bolsonaro em 2022, naquela reunião com os embaixadores, onde ele literalmente atacou o sistema eleitoral, utilizando a estrutura de Estado, utilizando sala, utilizando o seu cargo, veja, tudo de uma vez só,
com ele presidindo a reunião, atacando o sistema eleitoral, o que depois, inclusive, se evidenciou como um dos atos que, de alguma forma, configuraram o atentado contra o Estado Democrático de Direito, do qual ele também foi condenado depois. Então, veja, Carol, um ato completamente diferente, não tem nem como fazer uma comparação, né, conforme algumas pessoas têm feito, infelizmente, aí na disputa, particularmente por causa de uma disputa de natureza política. Alessandro, caminhamos aqui para o fim da nossa conversa, trazemos o nosso terceiro e último tema, que é o caso Master, e a pressão que o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo em meio às investigações. Agora o caso está nas mãos do ministro André Mendonça, depois da saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. Troca que acontece depois de um pedido de suspeição da Polícia Federal e depois de uma reunião entre os integrantes da Suprema Corte, que teve trechos nas conversas divulgados pelo jornal digital Poder 360. Alessandro, essa mudança na relatoria alivia a pressão sobre o STF? Carol, eu acho que a gente tem que entender que essa é a maior crise do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização, ou seja, é uma crise profunda, é uma crise de confiança interna da Corte, ou seja, não será uma situação muito fácil mesmo trocando a relatoria. É claro, trocando a relatoria, saindo das mãos do ministro Dias Toffoli, há um alívio, porque, veja, já não tem mais aquela alegação de pronto inicial, aquela suspeita, aquela investigação que todos os dias a gente acordar, né, os últimos 20, 30 dias, a gente acorda de manhã esperando para ver o que vai acontecer com a situação do Dias Toffoli. Agora parece que baixou um pouco a energia com relação ao Dias Toffoli. Naturalmente, tem ainda esse problema de tentar entender quais eram as relações do ministro com o setor financeiro e assim por diante, e isso passa agora para uma outra turma do Supremo Tribunal Federal, é importante dizer, e para as mãos do ministro André Mendonça. A gente percebe uma coisa interessante, Carol, que quando o processo vai para as mãos do ministro, ele assume a investigação, na verdade, vários meios de comunicação começaram então a levantar informações do ministro André Mendonça, verificando quais eram as relações do ministro, quais as relações políticas, quem o nomeou, né, quais os cargos ele ocupou, se tem escritório de advocacia, se está dando palestra, se tinha alguma relação com o Vorcaro anteriormente, a questão evangélica, porque, veja, a situação do Banco Master envolve também igrejas evangélicas, então todo mundo começou a levantar e fazer uma espécie de vasculhou a vida do ministro de alguma forma para tentar verificar se tem alguma ligação que poderia também levantar uma espécie de suspeição com relação ao ministro, já que o Vorcaro circulava praticamente com todo o establishment dos três poderes da República em Brasília. Então é uma pressão que vai continuar nesse sentido, pelo menos, ou seja, todo mundo vai querer saber quem é que tem lisura suficiente para se manter num julgamento tão complexo e que atinge muita gente, ou poderá, pelo menos, potencialmente atingir muita gente do cenário político nacional. E nesse sentido, Carol, eu diria que vai continuar um período de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e que terá também que ter uma responsabilidade muito grande. E mais uma vez eu repito aqui o que eu disse sobre o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal vai ter que ter responsabilidade. A ideia aqui não é ser um tribunal de perseguição de ninguém, de tentar punir as pessoas a qualquer custo, mas ser um tribunal responsável, porque isso envolve também direitos dos acusados, direitos individuais, e isso também deve ser garantido uma ampla defesa e um contraditório pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é de responsabilidade, cumprir a Constituição, tomando todos os cuidados necessários, Carol. Alessandro Soares, trazendo opinião aqui para o Novo Dia. Alessandro, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo carnaval também. Até quinta-feira. Um ótimo carnaval, Carol. Tchau, tchau. Bom dia. É a opinião dos nossos comentaristas, que não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.